Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre as emoções na pele. As emoções na pele. Vou colocar aqui as emoções na pele. O que é isso? Vamos fixar. Pronto. Sou Camila Faria, venho aqui toda terça-feira fazer live com vocês e hoje a gente vai falar como que as nossas emoções elas impactam na nossa pele, né? Então, um tema aí super novo, como que muitas pessoas... Boa noite Jorge. Como que muitas pessoas vêm manifestando, às vezes, sintomas relacionados na pele. Vocês já conheceram alguém, né, que apresentou algum sintoma na pele, né, algum sintoma ali que tem um fundo emocional? Isso é muito comum hoje em dia, né? As pessoas, elas manifestam muitos sintomas e muitas doenças que são manifestadas aí na pele. Então hoje o nosso tema é esse, olha que legal, né? As emoções na pele, e a gente vai descobrir como que as nossas emoções, elas afetam, né, o nosso organismo, e muitas vezes elas se manifestam ali na pele através de lesões. A gente vai conseguir entender um pouquinho desse contexto, tá? Então, eu sou Camila Faria, toda terça-feira nós temos lives aqui no Instagram falando sobre a saúde emocional, né? Como que a gente pode ser mais feliz, como que a gente pode ter saúde emocional. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, se você tá a fim de ser mais feliz e de ter mais saúde emocional, fica até o fim da live. Se você conhece alguém que talvez vá se beneficiar desse conteúdo, clica no aviãozinho, encaminha essa live para essa pessoa. E hoje o nosso tema é as emoções na pele, tá? Então, sempre trabalhando aí, né, como que esses sintomas, essas emoções, elas podem nos afetar pensando na nossa pele. A nossa pele, ela é uma proteção, é o nosso maior órgão, né? O nosso maior órgão, e ele causa a nossa proteção, não só do externo, mas ele também, algumas coisas que acontecem no interno acabam se manifestando na pele. Então hoje nós temos várias doenças e nós temos aí muitas pesquisas trazendo que nós temos doenças que são manifestadas pelo fundo emocional. Então, trazendo já alguns exemplos para vocês, né? Psoríase, urticária, vitiligo, são doenças que podem ter o fundo emocional, né? Se você conhece alguém que tem aí alguma doença que é manifestada na pele, coloca aí no chat, né? Eu conheço alguém, eu já vi uma situação assim, coloquem aí no chat pra gente poder compartilhar, né? Essas informações. Mas um dos sintomas mais comuns na pele, né, que pode ter aí um fundo emocional, é a lesão, a própria lesão, descamação, o prurido, né, que é a coceira, tudo isso pode ser ocasionado por um fundo emocional, talvez por um estresse ou uma mudança, né, uma mudança drástica na vida, mudou de emprego, tem aí todo o estresse, ou até perdeu alguém da família, muito importante, ou perdeu algum colega, enfim. Então, isso tudo pode comprometer a nossa pele, que é, como eu falei, o nosso órgão de proteção, o nosso maior órgão, né, que nós temos no nosso corpo todo é a pele. E ela funciona como uma proteção, né? Então, ela protege a entrada, né, de micro-organismos, mas ela também pode ser comprometida quando vem de dentro para fora. E hoje a gente vai entender o porquê que muitas coisas têm essa manifestação na pele. E nós temos uma explicação científica para isso. E hoje a gente vai ver
aqui nessa live todo esse conteúdo e também como que eu resolvo isso, né? Uma vez que eu tenho uma doença que tem como uma forma de manifestação a pele, como que eu faço com isso tudo, Camila, né? Como que eu tenho que então trabalhar com essas emoções para não ter esse comprometimento na pele? E, gente, isso é muito importante, né? Não sei se vocês conhecem alguém. Esses dias eu recebi uma mensagem no inbox de uma seguidora e ela falou exatamente isso, né? Ela falou, Camila, eu passei por uma separação e eu tenho uma filha, minha filha tem 5 anos, e depois dessa separação, minha filha vem apresentando lesões na pele. Então, o quanto que essa questão emocional, muitas vezes a gente negligencia isso, né, enquanto pessoa. Mas hoje, os profissionais da área da saúde e também nós, enquanto pessoas, né, enquanto cidadãos, a gente precisa entender que tudo que acontece aqui dentro vai afetar o nosso corpo de alguma forma, né? Por quê? Porque tem uma correlação, né, de tecidos mesmo, que é o que eu vou explicar aqui para vocês hoje, né? O nosso cérebro, ele recebe mensagens e ele direciona isso para o nosso corpo todo. E a gente vai manifestar de alguma forma aquela mensagem que o cérebro recebeu, tá? E o nosso corpo, ele vai responder. Aqui no caso, a gente está falando da pele, né? Como que a nossa pele, muitas vezes, ela pode trazer sintomas ou até mesmo doenças que tenham fundo emocional, tá? E isso, eu não preciso ir longe para vocês entenderem que isso de fato acontece. Quando vocês sentem vergonha de alguma coisa, vamos imaginar que, eu vou fazer uma palestra, e tem várias pessoas na plateia. Como que fica a nossa pele, né? Como que fica a nossa pele quando a gente tem essa sensação, esse sentimento de vergonha? A gente fica vermelho, né? Fica com rubor. Por quê? Porque o nosso cérebro captou aquele momento e teve essa sensação e essa reação. Então, imediatamente, ou se alguém fala alguma coisa para você e você fica envergonhada, o que acontece? Você fica vermelhinho ali naquele momento. Então, vocês percebem que é automático, né? Eu não precisa demorar muito tempo. A mensagem, ela chega e a resposta, ela vem automaticamente, tá? Aqui eu tô falando coisas do nosso dia a dia, mas a gente vai falar como que essas lesões e essas doenças, elas podem se manifestar na pele. Então, me falem aí no chat se vocês já viveram ou conhecem alguém que vivencia essas lesões, esses sintomas de pele que pode ter esse fundo emocional, né? Então, urticária, psoríase, muitas vezes o vitiligo, e a gente fala muito da questão genética, né? A gente fala muito, mas tem algumas doenças que podem ser genéticas, mas hoje a gente trabalha muito com a epigenética também, né? A genética, ela pode ser ativada ou desativada. Então, a epigenética, o que significa a epigenética? O nosso ambiente, onde nós vivemos, com quem nós nos relacionamos, o nosso estilo de vida vai ativar ou desativar a genética. É exatamente isso. Então, algumas doenças, elas podem ter um fundo genético, mas a forma com que eu vivo, as minhas experiências, né, o ambiente em que eu vivo vai ativar ou desativar essa genética. E aí, voltando para aquela questão que eu falei, né, quando eu fico envergonhada, como que eu fico? Eu fico vermelha. Quando eu levo um susto, né, o que acontece? Eu fico pálida na hora. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite a todos. Então, nosso tema hoje é as emoções na pele. Como que a nossa pele, a derme, né, que é o nosso maior órgão aí do corpo, como que ele responde às emoções, né? Então, a gente vai entender um pouquinho dessa questão. E como eu falei, né, muitos pacientes, muitas pessoas com queixas aí, relacionadas à pele, trazendo exatamente isso. Quando eu não posso ficar nervosa, não posso ficar nervoso que acontece isso na minha pele.
Então, vocês percebam que tem essa correlação, né? E lembrando que a epigenética, o nosso ambiente, ele interfere, ele pode ser ativado ou desativado de acordo ali com os acontecimentos e com o meu estilo de vida, tá? Entrando num ponto muito importante, que eu acho que vai esclarecer muitas coisas aí para vocês em relação às lesões, né? Como que a nossa pele responde às emoções. O tecido, no folheto embrionário, no embrião, quando o bebezinho está sendo formado lá, a mãe está gestante, o bebezinho está lá nas primeiras semanas de vida, nós temos o tecido, o folheto embrionário, né? O que significa isso? Aquele bebezinho, aquele embrião pequenininho, ele é formado por vários tecidos. Então, nós temos, por exemplo, o tecido endoderma, o mesoderma e o ectoderma, tá? São vários tecidos. O que acontece, gente? E essa é a explicação para entender como que um sentimento que eu tenho vem parar aqui na minha pele, né? Como que isso se manifesta em forma talvez de uma lesão, de uma urticária, de uma descamação. Então, aquele bebezinho que é formado lá por vários tecidos, nós temos um tecido que se chama ectoderma. Ectoderma. Esse tecido, ele é formado e depois, quando o bebê vai crescendo, esse tecido ele vai formar o sistema nervoso e também vai formar a pele daquele bebê. Olha só que interessante isso, olha que interessante vocês entenderem isso. Então, aquele embrião pequenininho, né, que tá ali na barriga da gestante, nas primeiras semanas de vida, sendo formado, ele tem a formação aí através de vários tecidos. E aí tem um tecido que é o ectoderma, que vai formar o sistema nervoso lá no cérebro desse bebê. E também vai formar, o mesmo tecido vai formar a pele do bebê. Então, vocês já percebam a conexão das nossas emoções, do nosso sistema nervoso, né? Obrigada, Luciana! Que bom! Amo vocês também, adoro que vocês participam aqui. Então, vocês percebam como que o nosso organismo, né? Ele tem uma ligação, já começa pelo tecido, que o mesmo tecido, o ectoderma, que forma o sistema nervoso do bebezinho, ele também forma a pele. Então, tudo que, né, já tem a ligação desse tecido, então tudo que eu sinto, né, todas as minhas emoções, eu consigo fazer essa ligação pelo tecido, eu recebo a mensagem lá no meu sistema nervoso, né, de alguma coisa que aconteceu, algum acontecimento, e eu vou manifestar isso, e como tem esse tecido, né, que é o mesmo tecido, a gente acaba manifestando muitas vezes através da pele, tá? Por quê? Porque tem a ligação do sistema nervoso com a pele, que é o mesmo tecido, o ectoderma. Então, o primeiro ponto é esse, né? A gente precisa levar em consideração que o mesmo tecido que nós temos a formação do embrião, o ectoderma, também temos a formação da derme, que é o nosso maior órgão, o nosso órgão de proteção, tá? Sabendo disso, gente, então nós já caminhamos aí entendendo, né, que tem essa correlação entre o nosso sistema nervoso e entre a nossa pele. Então já tem essa relação e muitas vezes essa mensagem, né, um trauma ou um conflito ou uma separação, como eu falei para vocês. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora que falou que estava passando por um processo de separação do marido e a filha também, né? Então elas saíram, elas mudaram de casa e a filha estava sofrendo com esse processo de separação e ela começou a desenvolver lesões na pele. Então o que acontece, né? Muitas coisas hoje a nossa medicina tradicional ela ainda não dá conta de explicar muitas coisas, né? E provavelmente aí por anos a gente fica, né, sem essa explicação. Mas nós temos
outras abordagens que trazem já confirmadamente e cientificamente essa correlação entre as nossas emoções e os sintomas que nós temos. Então, essa criança, ela desenvolveu lesões na pele, né, por conta dessa emoção que ela teve. Então, um estresse, uma angústia, uma separação, ela acabou manifestando o corpo, né, acabou manifestando, porque o cérebro, o sistema nervoso recebe a mensagem, sente aquela sensação e a partir daí tem a manifestação, tá? Então, deixa eu ver aqui, eu tenho urticária quando fico muito nervosa. Olha só a Marilene colocando. Eu tenho urticária quando fico muito nervosa, exatamente. Então, você já consegue identificar que a sua urticária, ela vem exatamente dessa emoção, né? Desse sentimento que você tem. E aí, eu vou dar a dica aqui, gente, hoje no final da live, né? Como que eu faço, tá, Camila? Então, eu tenho uma manifestação, o que eu tenho que fazer? Hoje eu vou passar os passos aqui para vocês poderem tentar controlar esses sintomas, né? A gente vai tentando controlar os sintomas. Então, eu tenho urticária, talvez começar a ter menos crises de urticária, e aí vocês vão conseguindo dar conta desse sintoma e dar conta dessa doença, digamos assim, tá? Então, entendendo que os tecidos, o ectoderma, que o sistema nervoso é formado por esse tecido e a nossa pele também é formado pelo mesmo tecido, já sabemos a ligação dos pontos aí. Nós já sabemos que quando eu recebo a mensagem de um sofrimento ou de um estresse, como a Marilene colocou, isso vai ser manifestado de alguma forma. E muitas vezes, né, hoje, gente, quase metade das lesões que nós temos, dos problemas de pele, 40% já é comprovadamente, cientificamente comprovado que tem uma correlação com a questão emocional. Então, não dá mais para negligenciar essa questão, tá? Oi, pessoal que tá entrando. Então, hoje o nosso tema é as emoções na pele, né? E aí, como eu falei, né? Alguns casos, né? Estresse, angústia, separação, né? A separação de alguém muito querido, ou também o contrário. Por exemplo, eu não quero estar perto de uma pessoa. Então, vocês percebam, né? Espinhas também, né? Espinhas. E aí, a localização dessas espinhas também diz muita coisa, porque aqui nós estamos falando da pele, mas a localização também, tá? Porque isso está muito relacionado, nosso organismo, né? Ele vai respondendo de acordo com o sintoma e também a localização, tá? Então, espinhas também, lógico que podem ter outras coisas que influenciam, né? Porque, como eu falei, né, nós temos a nossa genética e a epigenética, mas também a alimentação, outros fatores, tá? Mas também pode ser de cunho emocional, sim. E aí isso tem que ser avaliado individualmente, mas tem que levar em consideração, toda alteração na pele tem que ser levada em consideração a questão emocional, tá? Então, a questão da separação que eu falei, né? Tanto a separação ou também eu não querer estar perto de uma pessoa. Então, isso também eu posso ter algum comprometimento a nível da pele, porque a gente tem esse mesmo tecido que é o ectoderma, tanto no sistema nervoso como na nossa derme, né? E aí, gente, o que a gente pode fazer, né? Já vamos começar a pensar aqui nas estratégias, né? Então, psoríase. Vocês conhecem alguém que tem ou teve psoríase, né? Teve aí alguma questão emocional, né? Um fundo emocional para que isso acontecesse?
Ou o vitiligo também, né? O vitiligo são aquelas lesões mais esbranquiçadas na pele, porque tem a perda das células que causa pigmentação ou a diminuição das células. E isso pode ter um cunho emocional. Tem vários relatos. Hoje eu estava lendo um relato de uma moça que perdeu o irmão e depois ela começou a desenvolver o vitiligo, sendo que não tinha ninguém na família. Então vocês percebam que aquela chavinha da genética, ela pode ser ativada ou desativada. Então, às vezes eu posso ou não ter a genética, mas eu não posso colocar a culpa na genética, porque o que vai ativar ou não essa genética é o meu ambiente, é o que eu vivo, né? É de fato ali né, tudo que eu passo em relação às minhas emoções. E aí, algumas estratégias para mudança. O que eu posso fazer, né? Primeira coisa, se eu tenho de fato uma emoção ou um trauma, alguma coisa que mexe com as minhas emoções, talvez eu possa, isso é muito importante, hein, gente? Mudar a percepção do evento ali daquele momento. Por quê? Porque eu não posso mudar o evento, eu não posso mudar o momento, mas eu posso mudar a forma com que eu me comporto mediante aquele evento, tá? Então, assim, eu vivi uma situação muito estressante. Então, a Marilene falou, eu fico estressada, eu desenvolvo urticária. Então, às vezes a gente não tem como controlar o estresse, porque o estresse, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Há alguns eventos inesperados, enfim. Mas o que talvez eu possa tentar trabalhar, e isso é um exercício diário, né, gente? Aqui ninguém é perfeito, então é o exercício diário. É mudar a percepção daquele evento. Então, se alguma coisa me deixou muito chateada, me deixou muito triste, vamos colocar um exemplo aqui. Por exemplo, uma separação. Me separei do meu marido. E isso eu tô sofrendo muito com esse acontecimento, tá? Mas o porquê que você se separou? E aí você fica remoendo aquilo, né? Você fica remoendo por anos, por meses, por anos. Não que não vá sofrer, porque todo o processo de separação, ele é sofrido, né? A Luciana colocou 2 gravidezes sem sucesso. Exatamente, isso é um sofrimento. Então, não tem como eu apagar essa questão, né? Eu engravidei, eu não consegui levar a gestação. E aí você fica se remoendo, você fica... Então, talvez você possa começar, a partir de agora, mudar a percepção desse evento. E aí, até para Luciana, né? O que eu falo, e eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, você teve sucesso. Você teve 2 filhos, você tem 2 filhos, tá? E eles viveram o tempo que eles precisavam viver. Então, às vezes a gente acaba, né, excluindo, mas não, você teve 2 gravidezes e essas foram gravidezes de sucesso. E aí, eles viveram o tempo que eles tinham que viver, tá? Porque tem coisas que nós não podemos explicar. Então, você tem 2 filhos. Então, pensa dessa forma, por quê? Porque na hora que eu começo, talvez, a pensar... até a Luciana colocou 2 carinhas, exatamente, né? Porque às vezes, você acaba direcionando sem sucesso, não. Você tem eles no seu coração. E aí, você vai tentar mudar essa percepção dentro de você. Você vai começar a trabalhar isso, né, de uma forma mais leve dentro de você. Não fica aquela coisa, né, que te angustia, E aí você vai mudar essa percepção. Eu levo no meu coração esses 2 bebês que fizeram parte da minha vida e que me tornaram a mulher que eu sou hoje. Olha que lindo, né? E a partir daí, gente, eu sei que não é fácil, né? Eu sei que tem todo um sofrimento por trás, mas você vai começando a mudar a percepção que você teve em relação àquele evento. Talvez isso faça mais, você consiga
as suas emoções, elas serão controladas através disso que você está pensando. Porque às vezes eu não consigo controlar as reações que o meu organismo tem. Então, se eu fico triste, se eu fico angustiada, o que acontece? Eu não consigo controlar o que acontece lá dentro, eu não consigo. Então, eu mudando a percepção daquele evento, que no caso a Luciana trouxe em relação à gestação, eu consigo mudar a forma com que o meu organismo vai reagir àquele acontecimento. E aí eu não consigo ver, mas no final, que é a questão da pele, isso vai ser muito mais controlado, tá? Nem sei se a Luciana tem alguma alteração na pele, né? Mas pode se manifestar. Nós temos muitas pessoas manifestando essas emoções através da pele, até por conta daquilo que eu falei no início, né? Que o nosso tecido do sistema nervoso, o ectoderma, ele é o mesmo tecido da nossa derme. Então, muitas pessoas acabam tendo isso como um sintoma, como uma manifestação. Então, a Luciana não tem. Que bom, né? Que bom. Mas pensa, Luciana, a partir de agora, Luciane, a partir de agora, exatamente isso. Você teve a trombofilia, né? Você engravidou 2 vezes, esses filhos, eles são seus, né? Você vai levar eles para sempre na sua história, e eles te tornaram a mulher que você é hoje, e você carrega eles, só que agora você carrega eles no coração. Então é exatamente isso, talvez mudar um pouco a percepção, né? E é exatamente isso, gente. A gente consegue viver a nossa vida, né? E conseguir caminhar no nosso caminho quando a gente muda a percepção de alguns acontecimentos. É fácil? Não, não é fácil, porque ele acaba sendo um trabalho diário, mas uma vez que você começa, você vai ali alimentando aquela mudança de percepção. E aí no início eu falei, né? A questão de uma separação. Me separei do meu marido, isso tá sendo muito sofrido, realmente não é legal uma separação, mas você vai tentar mudar a percepção. Como que era a relação com o seu marido? Era uma relação boa ou não? Era uma relação que te fazia bem ou não? E aí talvez você tentando mudar essa percepção, quando você faz essa análise, né, pensando aí no exemplo da separação, você fala, realmente minha relação não era boa, eu não era feliz, e aí você vai entendendo por que aquilo aconteceu, né, por que aquilo tinha que acontecer. Às vezes a gente não entende, né, e realmente tem coisas que não tem explicação, mas você começa a mudar essa percepção e aceitar aquilo de uma forma melhor, e automaticamente você tem uma resposta no sistema nervoso central que vai dar ali uma mensagem para nossa pele, e não teremos tantos sintomas, tá? Deixa eu ver. Vou sempre pensar assim, vou conseguir. Com certeza, eu tenho certeza que você vai conseguir. E a partir de agora você vai falar exatamente isso, né? Eu tenho 2 filhos e eles moram no meu coração eternamente, e eles fizeram a mulher que eu sou hoje. Então acho que é esse caminho e a mudança de percepção, tá? Pensando em outras abordagens, né? Então, primeiro ponto que eu queria falar com vocês é a mudança de percepção. Para quem tá chegando aqui, gente, o nosso tema é as emoções na pele. Não sei se vocês conhecem alguém que apresentou talvez uma lesão, algum problema na pele, né, uma descamação, um prurido, que é a coceira na pele, por questões emocionais. Isso é muito comum acontecer hoje. As pessoas, elas manifestam na pele, né, passou ali por alguma questão, por algum conflito, e acaba desenvolvendo alguma alteração, algum sintoma na pele. E nós temos toda a explicação científica do porquê que isso acontece. Então, eu falei aqui, muitas das doenças que nós temos hoje podem ser causadas por questão emocional. E isso precisa ser avaliado. Quando chega uma pessoa com uma lesão na pele, eu preciso entender quem é aquela pessoa, né? Qual que é a história de vida, o que ela tem passado desde que começou aqueles sintomas, né? Porque às vezes o paciente ele fica usando ali pomadas e pomadas, medicamentos e medicamentos, e não funciona. Por
Por que que não funciona? Porque não trata a causa. E qual que é a causa? Às vezes é o fundo emocional. Como a Marilene colocou aqui, eu fico estressada, eu tenho urticária. Então, vocês percebam que o estresse, né, ele é muito comum hoje em dia, pensando aí no acometimento, né, nós vivemos estressados, e como que a gente lida com esse estresse, né, do dia a dia? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que você lida com esse estresse do dia a dia? Então, vamos tentar, talvez, mudar aí a percepção daquele evento, porque mudando a percepção, tentando olhar aquele evento que aconteceu numa nova ótica, né, num novo olhar, talvez você não consiga, não tenha esse acometimento. Porque aqui, gente, é nossa saúde, né? Eu sei que não é fácil, mas é a nossa saúde. Ah lá, boa noite, sobre melasma, será que é melasma? A Ana colocou melasma. Melasma também. Se for o melasma, também pode ter um cunho emocional, sim, viu? Então, lógico que tem outras questões, né? Como eu venho falando, mas principalmente sol, a proteção, mas pode também ter um cunho emocional, tá? Então, primeiro ponto, começar a mudar a percepção, olhar com outra perspectiva para aquele evento que aconteceu, e isso é um trabalho diário, né? E outra coisa, gente, a Ana colocou, sim, então, além de toda a proteção, né, fazer a proteção com a foto com protetor, evitar a luz solar, mas nós temos o tecido, que eu falei aqui no início, nosso tecido da nossa derme, da nossa pele, que é o ectoderma, lá no embrião, bebezinho na barriga da mãe, quando ele é formado, lá esse tecido ele forma o nosso sistema nervoso e forma também a pele. Então, nós temos uma ligação das emoções diretamente com a nossa pele. Então, tudo que acontece a nível de sentimentos e emoções pode se manifestar na pele, tá? Então, pode, de fato, ter um fundo emocional, e além de todas as outras questões, até a alimentação. Se eu tenho uma alimentação saudável, eu consigo também controlar a questão das alterações na pele, principalmente do melasma, tá? E aí, além dessa mudança de percepção para aquele evento, alguma coisa que me deixou muito triste, que trouxe essa emoção, então qual que é como que eu vou mudar o olhar para aquilo? Como que eu vou mudar a perspectiva? Além disso, é não viver aquilo sozinho, né? Então, às vezes, a gente vive conflitos, nós vivemos acontecimentos da nossa vida e a gente guarda, né? Não fala para ninguém, a gente sofre sozinho. E isso, gente, aquilo vai virando uma bola, né? Vai virando uma bola, vai crescendo, e as emoções elas vão aumentando e a pele vai respondendo também. Então, uma outra dica que eu dou é: não viva esse conflito sozinho, né? Converse com alguém, fale para alguém aquilo que você está sentindo, aquele sentimento, coloca para fora, né? Por quê? Porque se você não você não coloca aquilo para fora, se você fica isolando, sofrendo sozinho com aquele acontecimento, aquilo vai tomando uma proporção muito maior, tá? Cada vez maior. Então, realmente, comecem a expor. Pega uma pessoa que você tenha confiança, né? Uma pessoa lá que você sabe que você pode falar aquilo, porque também não vai sair falando para qualquer um, mas pega uma pessoa muito querida, uma pessoa amiga, né? O seu parceiro, a sua parceira, que você pode contar e fala, olha, hoje eu tô triste, né? Porque eu lembrei de tal coisa, porque aconteceu isso. Falem, gente. A gente não pode ficar aguardando, vivendo em sofrimento sozinho. Então, segundo ponto porque se a gente não faz isso, o que vai acontecer? A gente vai colocar para fora. O nosso sintoma nada mais é que uma mensagem. Eu fiz até um vídeo essa semana no Instagram falando exatamente isso. Alguns sintomas que a gente apresenta, ele vem trazendo uma mensagem de que alguma coisa não está bem, né? Então, a Luciana falou, a saudade dói, né? E dói. E aí, infelizmente, algumas coisas a gente não consegue mudar, né? E aí, se eu não consigo mudar, como que eu vou fazer
para fazer a minha caminhada a partir desse processo, né? Que é um processo que dói, que é um processo que realmente não é fácil, mas como que eu vou tentar mudar a percepção, né? Talvez eu conversando com alguém, eu expondo, porque aqui, às vezes eu acordo um dia eu tô mais triste, mas eu converso, eu coloco aquilo para fora. Eu não deixo aquilo guardado, né? Então, exatamente isso, e mudar a percepção daquele acontecimento, né? Não ficar ali talvez remoendo, não é fácil, não é fácil. Por quê? Porque nós temos medo daquilo que nós não conhecemos, né? Eu tenho medo, se aparece alguma coisa na minha pele, eu tenho medo daquilo. Meu Deus, o que é isso? Né? Aquilo para mim é desconhecido, até então eu não sei que aquilo tem uma questão emocional. Por quê? Porque eu não conheço outros caminhos. Eu não sei como lidar, talvez, com aquela emoção, né? Então a Ana colocou: a solidão é muito ruim, exatamente, né? É muito ruim viver em solidão, é muito ruim, tá? Mas aí talvez você tenha que tentar fazer, né, essa mudança de perspectiva na sua vida para que você dê conta quais são os outros caminhos que você pode percorrer para lidar com essa emoção. Porque uma emoção, uma raiva, né, uma tristeza profunda, você vai ter que talvez achar outras rotas, porque você tá numa rota que você percebe que aquilo tá trazendo um sofrimento imenso. E aí cada vez naquele sofrimento e cada vez naquele sofrimento, e aí as nossas emoções, elas vão comandar o nosso organismo e isso vai chegar em forma de sintoma. Então, qual é a rota que você pode fazer? Né? Quais são os caminhos que você pode fazer? Será que você consegue parar ou diminuir esse sofrimento que você vem sentindo e talvez pegar alguns atalhos, fazer alguns caminhos diferentes, né? Para que você consiga lidar com aquela emoção? Porque, gente, se a gente não consegue, né, mudar essa rota, se a gente não consegue mudar a perspectiva, a gente vai adoecer, né? Porque você precisa ter essa válvula, né? Esse outro olhar para que você não vá cada vez mais adoecendo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Você é responsável, nós não conseguimos controlar os impactos, já falei isso no início, mas nós podemos tentar controlar como que a gente vai reagir a eles, como que a gente vai lidar com eles. Eu não posso evitar de ficar triste, por exemplo, por algum acontecimento, porque isso é humano, nós ficamos tristes, né? Nós ficamos com raiva, mas como que eu vou lidar? Então eu estava andando por um caminho e aí aconteceu aquilo e eu fiquei muito triste. Quais são os atalhos que você vai pegar? Você vai ter que ter atalhos. Você vai ter que descobrir novos caminhos para lidar com aquele sofrimento. Porque se você viver no sofrimento, você vai adoecer. Tá? E aí talvez uma forma de você achar esses outros atalhos para lidar com aquele sofrimento é mudar a perspectiva, né? Então aquilo que te causou muito sofrimento, como que você pode ver num outro olhar, né? Um exemplo, a perda de alguém, gente. Perder alguém é um sofrimento imenso, né? Acho que não tem sofrimento maior do que perder uma pessoa. E aí, né? A gente não tem como mudar isso, a gente não tem como trazer a pessoa fisicamente novamente. Mas como que a gente pode olhar para esse acontecimento, que é um acontecimento de sofrimento, mas como que a gente pode olhar de uma outra forma, né? E aí acho que é um pouco do que eu falei aqui no início para a Luciana, aceitar, né? E trazer aquela pessoa para o seu coração, ser grata por ter tido a oportunidade de conviver, né? Nem que tenha sido por um tempo mínimo com aquela pessoa e carregar aquilo para sempre no seu coração, uma forma de amor. Então, aqui eu trago algumas dicas que pode fazer sentido para vocês em relação a isso. Eu acredito que esteja fazendo sentido. Mas o que não dá, o que eu não quero, né? O que eu espero talvez poder tocar aí cada um de vocês é
como que eu posso mudar essa rota, né? Porque essa rota de sofrimento não dá mais. Eu vou lembrar, eu vou lembrar com sofrimento sempre, né? Porque talvez isso vá me fazer sofrer, mas eu vou ter que talvez ir por um caminho diferente, tentar uma rota diferente e tentar mudar a perspectiva daquilo que aconteceu, tá? Deixa eu só ver aqui. É verdade, fiquei com urticária depois da minha separação. Olha só, Marilene, eu era muito maltratada, sofria muito. E aí, né, às vezes a gente também vê o sintoma como uma coisa ruim. Mas muitos sintomas, eles aparecem na hora que a gente já está resolvendo o nosso conflito. Olha só que interessante. Nossa, Camila, mas como isso? O sintoma ele acontece depois que eu já estou resolvendo? Exatamente, né? A gente tem aí a medicina germânica que ela traz muito isso. Muitas coisas, principalmente essa questão da pele, nós apresentamos sintomas quando nós já estamos conseguindo resolver esse conflito interno. Então, Marilene, provavelmente você sofreu por muito tempo, né? E aí depois, na hora que você começou a ficar mais tranquila, que você falou, ufa, agora tô mais, né? A separação é um processo doloroso, mas assim, aí você veio com sintoma. Muitas vezes a gente até relaciona, mas você já está numa fase de cura, né? E aí talvez você venha revivendo alguns conflitos, alguns estresses, por isso que você tem essas recaídas. Mas provavelmente você já, né, conseguiu aí atingir esse controle e talvez mudar um pouco a perspectiva e tentar traçar outras rotas para controlar esses eventos estressantes, tá? A Cristiana, né? Estou numa fase de tristeza profunda. Até pensei por um fim nisso hoje, mas quando estava chorando, pensei em fazer uma besteira. Daí mandei uma mensagem para uma amiga. Exatamente, Cristiana, né? Porque a gente precisa realmente ter uma pessoa ali com que, né? Principalmente nesses momentos mais delicados, né? Então, que bom, né? Que você tá aqui agora. Nós temos dias ruins e dias bons. Talvez hoje não seja um dia tão bom para você, mas é importante você ter essa rede de apoio e você pode contar comigo, tá? Se precisar, você pode me mandar mensagem no inbox também. Eu estou aqui para poder auxiliar de alguma forma, mas a gente precisa talvez entender, né? Por que eu tenho sofrido tanto, né? O que está acontecendo? O que aconteceu aí na minha vida? E tendo essa rede de apoio, talvez você consiga passar por esses dias não tão bons, né? Porque hoje não é um dia bom, mas amanhã vai ser, eu tenho certeza. Então se apegue hoje nessas pessoas que você sabe que você pode contar, e aí você tenta trabalhar aquilo que eu falei, né? Quando tiver muito ruim, quando tiver sofrendo muito, fale com alguém de confiança. Não fique guardando isso, porque isso vai crescendo aí dentro e não é bom para você. Tá? Então pode aproveitar e depois eu quero conversar com você também para que a gente consiga aí passar por esses dias ruins de uma forma mais tranquila, porque realmente tem algumas coisas que nos impactam muito na nossa vida, né? E a gente precisa ter essa rede de apoio para que a gente consiga superar esses dias não tão bons, tá? A Ana Nery, né? É verdade, eu adoeci, eu faço tratamento, a gente adoece, né? Porque realmente algumas coisas são muito difíceis e o nosso corpo ele vai responder, seja em forma de lesões na pele ou sejam outros sintomas, mas, gente, não esqueçam isso. Mudem, tentem mudar a rota, tentem mudar a perspectiva com que você viu aquele acontecimento que te tá te trazendo tanto sofrimento. Como que você pode mudar a perspectiva dele para não trazer tanto sofrimento? É essa resposta que o seu cérebro vai receber, é essa resposta. Então tenta mudar isso e aí você vai percebendo como que o seu organismo vai responder, tá? A Antônia, boa noite, eu fico toda vermelha quando estou nervosa. Olha só, né? Exatamente.
Então, olha só, a pele responde, né? O organismo vai respondendo ali com aquela emoção. A Luciana, quando chega a menstruação é um caos. E aí tem a questão hormonal também, né? Tem a questão hormonal que aí com a menstruação já fica tudo mais complicado. Então, realmente é isso. E o estresse, a questão hormonal, tá? Obrigada por suas palavras. Eu que agradeço, Cristiana. A Dani, tive depressão, agora estou bem, mas ainda tenho nervosismo e quando vou medir a minha pressão sempre dá alta, fico em pânico, logo vejo o aparelho. E tem pessoas que têm a síndrome do jaleco branco, né? Não pode ver um profissional ali de jaleco que já fica nervosa, pode ser que isso aconteça com você, tá? E aí já junta ali aquela ansiedade, até por coisas que você já teve, mas realmente, né? Que bom que você tá bem agora e talvez ir tentando ressignificar, né? Mudar algumas rotas e também essa questão que eu falei para vocês da rede de apoio, né? Ter com quem você possa contar nesses dias não tão bons, tá? Mas eu tenho mais dica, gente, eu tenho mais dica, né? Como eu falei, nós não conseguimos controlar os acontecimentos, mas nós podemos aprender a lidar com eles, né? E entender que aquele sintoma, né, ele não é maligno, ele não é um mal, ele traz uma mensagem. É a forma com que o seu organismo conseguiu se adaptar para lidar com aquela coisa que foi muito sofrida, com aquele acontecimento que é muito sofrido. Então, às vezes, nós não conseguimos lidar com coisas que trazem muito sofrimento. E o nosso organismo, ele vai encontrando formas de adaptação, né? E isso pode vir em forma de sintoma. Então, o sintoma, gente, o que eu quero que vocês entendam é que o sintoma, ele não é mal. Às vezes o sintoma chega, o que a gente quer fazer? Ai, esse sintoma tá aqui, ai, essa lesão na pele tá aqui, ai, que coisa chata, ai, essa dor de cabeça. Mas aquilo é só uma mensagem. É uma mensagem de que alguma coisa não tá legal. Então, a partir de agora, quando vocês tiverem algum sintoma, comecem a olhar de outra forma para o sintoma, né? O sintoma, ele não é maligno. Ele só está ali porque o seu organismo conseguiu se adaptar a algum acontecimento, alguma coisa que aconteceu na sua vida e aí acabou se manifestando em forma de sintoma, né? A grande maioria, quando a gente fala de sintomas emocionais, né? Nós temos essa forma de pensar, e isso é explicada pela psicossomática, né? Nós temos aí vários estudos e comprovação científica que traz essa questão de como as nossas emoções afetam o nosso organismo, e aqui pensando mais especificamente na pele. E uma outra questão, uma outra dica é não lutar contra o nosso corpo, né? As coisas, elas acontecem de dentro para fora no nosso organismo, né? O adoecimento, quando ele tem uma correlação com a questão emocional, ele acontece num processo biológico natural, né? O nosso organismo, ele vai se adaptando ali a algumas coisas e isso vai trazendo a mensagem do nosso sistema nervoso central e vai sendo encaminhada, essa mensagem ela é encaminhada aí para o nosso corpo todo e a gente vai manifestar isso de alguma forma, tá? Então, não ficar lutando, né? E não ficar olhando aquilo como uma coisa ruim, né? Não que eu tenha que amar aquele sintoma, mas eu tenho que entender, eu tenho que começar a conhecer o meu corpo, falar, opa, né? Vocês falam, ai, eu tive urticária, se eu tô muito estressada, eu tenho urticária, né? Se acontece alguma coisa, isso, a manifestação na minha pele vem. Então, você já consegue identificar isso. Você já sabe que o seu corpo, ele tá avisando alguma coisa, né? Ele tá avisando que talvez você possa tentar mudar a perspectiva daquele estresse que você vem vivenciando, ou achar outros caminhos para lidar com aquela situação. Então, a partir de agora, comecem a ver isso, né, como um sinal, um mensageiro, um sintoma é um mensageiro, e não fique lutando, né? Mas você tem que agir. Não dá para olhar isso e não agir, né? O que é agir? É talvez exatamente tentar achar outros caminhos, né? Tentar trabalhar numa outra perspectiva e tentar adaptar.
porque nós não vamos mudar os eventos estressantes, mas a gente pode tentar melhorar, adaptar, né? Criar ali ambientes ou situações para de fato evitar essas situações de estresse, tá? Então vamos ver, Antônia, morro de medo de ir a lugar que nunca fui, né? Isso é muito característico principalmente da ansiedade, né? Porque você já fica na antecipação. Ai, será que vai acontecer alguma coisa? Né? Ai, e aí isso tudo são coisas que a nossa mente ela vai criando, porque você percebe que você sofre por uma coisa que você nem vivenciou, tá? Lógico que tem que ser um local seguro, né? Mas assim, você nem vivenciou aquilo e você já tá com medo da antecipação. Então, aí, tentando trabalhar essa ansiedade, né, por antecipação, para que você não fique na vida de evitação, que a gente fala, né? Eu evito de ir ali porque eu tenho medo, eu evito de viajar porque eu tenho medo, eu evito. Então, e acho que a pandemia ela veio acentuando muito isso, né, gente? Porque a gente ficou com medo de sair e pegar a doença. Então, acho que realmente é um trabalho, Antônia, que não é só com você. Todos nós agora, né, ficamos muitas vezes com medo, apesar de que agora está melhorando um pouco com a vacinação. Mas talvez no seu caso você tenha que realmente tentar identificar, né? Na hora que você vá para algum lugar, como que é esse lugar? Esse lugar, eu já fui para esse lugar? Já aconteceu alguma coisa nesse lugar? Não, então calma. Então vá com segurança, né? Dentro do seu limite ali, tenta se tranquilizar, tenta se sentir segura, mas não começa a entrar nessa vida de evitação, tá? Porque hoje você evita isso, amanhã evita outra coisa, e isso pode ir virando um ciclo vicioso e você não vive, né? Porque se a gente evita, a gente não vive, a gente não vive, a gente poderia ser feliz, muito mais feliz do que somos hoje, talvez se tivéssemos experiências mais legais, né? Ah, eu deixei de ir num lugar, de me reunir ali com os meus amigos e olha, poderia ter sido um dia muito feliz. Então, é só ter esse cuidado, né, para ir observando como que isso está impactando ou não a sua vida, tá? Marilene, obrigada pelas dicas, já fui para o clínico, ótimo. A Marilene já está se cuidando, perfeito. Alivia muito, mas também precisa controlar a questão aí do estresse, né? De adaptação também. A Luciana foi bem a pandemia, adorou meus brincos. Olha, gente, eu uso quase toda live, acho que eu uso mesmo, preciso começar a trocar, mas eu adoro, eu ganhei da minha irmã. E eu amo também brinco assim grande. Obrigada, Luciana. E vamos ver, acho que nós estamos quase chegando aqui, né, gente? 1 hora de live. E aí, só a última dica que eu gostaria de passar para vocês: dê o tempo necessário, né? Não adianta querer, para amanhã eu tenho que controlar tudo na minha vida. Não, calma, respeite o seu tempo, né? Mas começa a agir na causa. Não fica também esperando, qual que é a causa? Qual que é a causa do seu problema de pele, que você sabe que é emocional, que é estresse, né? Que é talvez algum conflito, algum evento traumático da sua vida. Então, começa, gente, acho que a palavra mágica dessa live de hoje é realmente mudar a perspectiva daquilo que te faz sofrer. Muda a perspectiva hoje, não deixa para amanhã. E aí você vai tentando trabalhar isso diariamente nessa mudança de perspectiva. Se aquilo que aconteceu, aquela separação foi muito ruim, é muito ruim, como que você pode olhar para aquilo com uma nova perspectiva? Já era um relacionamento que me fazia sofrer, né? Era um relacionamento abusivo. Então você vai tentando olhar aquilo com uma nova perspectiva e aí você vai conseguindo lidar com aquele sofrimento, tá? Eu acho que é isso, né? Espero que tenha feito sentido aí para vocês. Amei a live. Nossa, foi muito boa. Adorei. E se vocês tiverem sugestões de tema, me enviem lá no feed ou por direct. Toda terça-feira, nosso encontro marcado aqui às 8 horas. Obrigada pela participação de todos. Beijo para vocês. Boa noite. Gratidão. Eu que agradeço vocês. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Tchau, tchau.